Eu tenho mais de 10 anos investindo no mercado de fundos imobiliários e nesse vídeo eu vou te passar 8 lições, 8 aprendizados para você de fato colocar em prática no mercado de fundos imobiliários e ficar à frente de 95% dos investidores, para você de fato aumentar a renda passiva com segurança e investir apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então eu vou pegar aqui, compilar em um vídeo 10 anos de experiência, 10 anos de mercado. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai curtir e vai gostar demais. Aqui vai ser quase um MBA, um curso, uma pós-graduação em fundos imobiliários que vai ser compilado em 15, 20 minutinhos. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai surpreender e vai gostar bastante do conteúdo. Bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do Tio Fis. Hoje eu tenho mais de 7 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança, investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E minha ideia é muito clara, é ajudar os investidores a terem melhores rendimentos, melhores resultados e aumentarem a renda passiva ao longo do tempo. Então, se você gosta de fundos imobiliários, gosta de renda passiva mensal, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana, turma, na verdade, todo dia tem vídeo, tem conteúdo te ensinando a investir melhor. Então, se inscreve aí, ativa o sininho e acompanha que eu tô fazendo muito conteúdo por aqui no YouTube. Tô gostando bastante daqui, então se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá, vamos trazer um conteúdo aqui para vocês bem valioso, tá? Até para contextualizar. Turma, eu tenho 10 anos investindo no mercado de fundos imobiliários. O meu primeiro investimento foi em 2015, quando eu comprei uma cotinha ali do HGLG11. Eu me lembro como se fosse ontem, a cota era R$1.000. Mil e cacetada. Paguei caro na época, tive que juntar para comprar, porque na época não tinha essas cotas aí de R$10, não tinha essas cotas de R$100, que agora é tudo mais acessível, tudo mais democrático. Há 10 anos atrás, eu comprei ali uma cota por R$1.000. Aquela era a base de referência lá no mercado de fundos imobiliários. E naquele momento, eu fui lá investir. E hoje, fazem mais de 10 anos que eu estou investindo no mercado de fundos imobiliários. E aqui nesse vídeo eu vou passar para vocês lições, aprendizados, conteúdo. Então vão ser 8 lições que eu vou passar para você. Se durante o vídeo eu lembrar de alguns conteúdos extras aqui, algumas lições extras eu vou passar aqui para vocês. Podem ficar 100% tranquilos. Mas com essas lições, com esses aprendizados aí bem internalizados dentro de você, meu amigo, você vai voar e vai conseguir aumentar a renda passiva ao longo do tempo. Então, fica comigo aqui que eu tenho certeza que você vai curtir e vai gostar bastante. E até para lembrar, de 2015 a 2025, eu já passei por poucas e boas no mercado de fundos imobiliários, né? Por mais que o mercado ele foi muito vencedor e trouxe bastante resultado, bastante rentabilidade aos cotistas de 2016 a 2019, foi uma rentabilidade de aproximadamente 140%, mas nós tivemos alguns percalços ali, né, durante aquele período, alguns desafios mesmo. Nesse meio tempo a gente teve a greve dos caminhoneiros, naquele meio tempo também a gente teve o impeachment, né? Ali em 2015 para 2016. Mas greve dos caminhoneiros e o Joesley Day, cara, foram 2 episódios ali muito emblemáticos, né? Que trouxeram muita volatilidade para a bolsa, mesmo no cenário que a gente estava de bull market, né? Que é um cenário de valorização no mercado. Então, cara, muita coisa aconteceu. Em 2020 nós tivemos a pandemia. Foi um cenário ali catastrófico, né? Uma coisa nunca antes vista na história. Então, foi muito difícil, muito complicado. Tivemos um cenário de inflação muito forte por conta dos governos colocando dinheiro na economia, Isso não só na economia brasileira, mas no mundo como um todo. A Selic teve que subir. Quando começou a cair, nós tivemos aqui uma questão de ruído político, interferência política e questão fiscal aqui, né? Do Brasil não conseguindo fechar a conta. Então, esses 10 anos foram recheados aí de desafios, aprendizados, experiências e minha ideia aqui é passar tudo isso durante esse vídeo. Então, vamos partir para a primeira lição? Vamos lá! A primeira lição é o seguinte, fundos que pagam mais, fundos que têm dividend yield alto, que pagam muita renda passiva, eles, na média, são mais arriscados e o risco ele pode não compensar. Então, a minha ideia aqui nessa lição, nesse aprendizado, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, isso porque eu, cara, acabei investindo em fundos ali que pagavam muitos rendimentos, pagavam muita renda passiva, e eu pisei uma casca de banana. Isso ali em 2016, 2017. Então, o aprendizado que eu trago aqui para vocês, principalmente para quem está começando, principalmente para quem está iniciando no mercado de fundos imobiliários, cara, tome cuidado, tá? Não tome como referência o dividend yield, não tome como referência o fundo imobiliário que está pagando muito. Eu sempre brinco, né, com os investidores de alta renda, os meus alunos, cara, vamos ser o investigador, né? Vamos investigar. Por que aquele fundo está pagando muito? Por que aquele fundo imobiliário está pagando bem? O que está acontecendo? Ele tem alguma coisa diferente dos outros? E isso você consegue observar aos poucos. Então, um exemplo que eu trago aqui junto com vocês é um exemplo de um fundo de prédios comerciais ali em 2019. Eu não investi, né? Para mim estava muito claro que tinha um risco muito elevado e, cara, não compensava. Era o XPCM11, o fundo de Macaé, que era 100% locado para Petrobras. Então, você tinha um risco específico de imóvel, um risco específico de inquilino. E se aquele inquilino saísse, a receita do fundo ia zero. E aconteceu, a Petrobras ela rescindiu o contrato e a cotação do fundo saiu de R$100 para 50 no piscar de olhos. Hoje, inclusive, está negociando a R$10, R$6, algo nesse sentido. Então, assim,
tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção com dividend yield alto. Investidores que quebraram a cara ali com HCTR, Deva também, Tord. Assim, já tive casos ali de alunos que entraram junto com a gente no programa, eu vi a posições onde eu falo, cara, vende isso aí, pelo amor de Deus, porque é uma posição relevante que é muito arriscada, muito arrojada e não tem o menor sentido, né? O menor contexto. Então, o grande conselho que eu passo para vocês é, quando vocês verem fundos que estão pagando altos dividend yields, uma alta renda passiva mensal, quando comparado de fato a um contexto, eu digo, de um mesmo segmento, né? Você não vai comparar banana com maçã. Ah, por que um fundo de tijolo paga 10 e por que um fundo de papel paga 14? Não, não é assim. Você vai comparar, ó, aquele fundo de papel está pagando 12 e aquele fundo de papel está pagando 14. O que está acontecendo ali? O que tem de diferente? Ou aquele fundo de papel está pagando 16. O que está acontecendo? Tem um nível de risco mais elevado? Tem uma coisa muito específica? Tem algum indexador? Tem algo que dá a demonstração de um fundo pagando mais? Então vamos pegar um exemplo. A gente pega aqui fundos de renda urbana hoje, como um TRXF e um Garions, que vem pagando muito bem aos seus cotistas. Mas isso tem um fruto, isso tem um porquê. É só você entender que os fundos eles vêm pagando mais, porque eles estão vendendo imóveis. Esses lucros obrigatoriamente têm que ser repassados junto aos cotistas. Então tem que ter muita atenção, muito cuidado, tá, com esse dividend yield. Você pega mesmo hoje no mercado o GTWR11, que é o Green Towers, é um fundo ali de lajes corporativas. Pô, fundo de lajes corporativas está pagando 12, 13% de yield. Diferente, né? Tá pagando mais. Por que tá pagando mais? É um fundo que é monoimóvel, em Brasília, que não é das melhores localizações para prédios comerciais, tem apenas o único inquilino que é o Banco do Brasil, o contrato até 2028. Se o Banco do Brasil quiser renovar metade do contrato, é pepino, é dor de cabeça, né? Então, tem sentido investir em um fundo como esse? Não tem. Mas o investidor fica com os olhos brilhando porque vê o dividend yield alto. Então, dividend yield alto é sinônimo de risco. E, na maioria das vezes, esse risco não compensa, principalmente para quem está começando no mercado de fundos imobiliários. Para quem já tem casca, né? Para quem já tem experiência, para quem já tem quilometragem, vai entender os riscos e, às vezes, pode correr algo específico, né? Mas ciente do que está acontecendo. O mais importante é estar ciente, porque tem muita gente que não está ciente e corre e não compensa. Segunda lição, e essa eu aprendi principalmente ali em 2021, tá? Em 2021. Cara, não concentre demais em fundos imobiliários de papel no curto prazo, porque eles pagam muitos rendimentos, muita renda passiva mensal. O que eu percebo, né, e pelo Instagram ali eu acabo recebendo carteiras de investidores, carteiras ali de pessoas, né, que estão no nosso dia a dia. Não tem como analisar porque é muita carteira, né? Eu acabo recebendo muitas mensagens no direct, mas volta e meia eu olho as carteiras ali. Cara, muita gente alocada em papel, muita gente alocada ali, concentrada mesmo, com seus 60%, 70%, 80%, até 100% em fundos imobiliários de papel. Aí eu paro e penso, cara, o que está acontecendo? Por que você fez esse movimento? Por que você investiu tanto em papel? Aí o investidor vai lá e fala, pô, Matheus, você estava pagando muito. Então, o investidor ele cai nesse canto da sereia de investir em fundos imobiliários de papel, de concentrar a carteira, na verdade, em fundos imobiliários de papel, porque eles pagam muitos rendimentos, muita renda passiva no curto prazo. Então, são os fundos de papel ali que pagam 12, 13, 14, 15, até mais dividend yield. Só que o investidor ele não entende a dinâmica do mercado de fundos imobiliários. Um fundo imobiliário de papel, ele te entrega rentabilidade através de renda. Ele não valoriza ao longo do tempo, a não ser que você compre o ativo barato, que aí você pode conseguir ali de fato um desconto bom e ter aquela pernada de valorização. Mas essa é a verdade. O fundo de tijolo ele já tem uma dinâmica diferente. Ele te paga renda através dos aluguéis ali, mas ele valoriza ao longo do tempo, porque ele tem imóveis. Aqueles imóveis eles tendem a perpetuidade. Aqueles imóveis valorizam ao longo do tempo. No papel não, o papel ele tem uma dívida que tem uma data de vencimento, é 2025, 2030, 2040. Então aquele ativo não se valoriza ao longo do tempo. Então muitos investidores às vezes concentram demais essa carteira em fundos imobiliários de papel e eu fui percebendo isso ao longo do tempo eu mesmo, né? Ali em 2021 eu acabei alocando um pouco mais em papel, chegando a carteira quase 50, 55, 60. Só que aquilo não era saudável, né? Você percebe na média que aquilo não é saudável. Por quê? Porque em um cenário que a gente tem de estresse aqui, de inflação alta e juros altos, a primeira coisa que a empresa deixa de fazer é pagar a dívida. Verdade seria dita, né? O tijolo, não. Vamos pensar aqui, turma, uma empresa como o Grupo Pão de Açúcar toma uma dívida no mercado e está alocando ali um imóvel de um fundo imobiliário. Ele vai deixar de pagar a dívida ou ele vai deixar de pagar o aluguel do imóvel? Se deixar de pagar o aluguel, ele vai ser despejado e vai deixar de ter receita, de ter faturamento. A coisa mais óbvia é deixar de pagar a dívida primeiro. Então, ter tijolos é sinônimo de segurança, é sinônimo de tranquilidade, é sinônimo de ter um ativo que ele tende a perpetuidade, tem valor ao longo do tempo e se valoriza também. Então, obviamente, você não vai deixar de ter papel em carteira. Você vai ter uma carteira equilibrada entre papel e tijolo e outros ativos ali. Isso é um processo normal e natural. Mas concentrar demais em papel, porque aquele investidor pensa em ter uma renda de curto prazo,
esse é um erro, né? Essa é uma lição que eu aprendi junto com os investidores, essa é uma lição também que eu aprendi, um aprendizado mesmo que eu tive ao longo do tempo e passo para vocês esse conselho. Tem uma carteira equilibrada, tá? Pensa ali em ter 30%, 40% em papel, é algo saudável, algo equilibrado durante os períodos, você vai mexendo, a carteira também é um organismo vivo, mas a maior parte da sua carteira deve e tem que ser tijolo, porque tijolo que valoriza ao longo do tempo e tem uma renda recorrente através do aluguel de imóveis. Terceira lição, essa eu aprendi na pele, que é o seguinte, nunca queime a largada. Uma coisa que eu aprendi em 2020, ali durante o período da pandemia, foi que, cara, eu tinha uma reserva, tá? Não a reserva de emergência, a reserva de oportunidade. Então eu tinha uma reserva de emergência, que é algo para as minhas emergências, isso aqui eu não mexo, eu não toco, caso venha acontecer algum tipo de imprevisto, e imprevistos eles acontecem. Só que eu também tinha uma reserva de oportunidades. Essa reserva de oportunidades, ela me ajudava muito em momentos que eu via volatilidade no mercado. Então eu aproveitei na greve dos caminhoneiros, eu aproveitei ali no Joesley Day também, né? Que foi um dia bem emblemático, e eu acabei utilizando ela em 2020 queimando a largada. Eu acabei utilizando tudo aquilo rapidinho ali no piscar de olhos. E, naturalmente, quando você faz um movimento como esse, você, cara... Porque ali em 2020 o mercado estava muito eufórico, né? Era uma loucura total. 2019, 2020 o mercado voando, porrando, subindo bastante. E do nada teve a pandemia. E as coisas também começaram a cair muito rápido. Então, foram fortes emoções naquele momento, né? Cara, quem viveu aquilo sabe muito bem o que eu tô falando. E o meu aprendizado foi o quê? Que eu, infelizmente, no início da primeira queda, eu queimei a largada e peguei o caixa todo, a reserva de oportunidade toda e usei. E não foi saudável isso. Então, quando você vê momentos de volatilidade que estão acima da média, faça o quê? Faça aportes fracionados, né? Você pega ali, se você tem um aporte para fazer de R$1.000, R$2.000, cara, faça fracionado aquilo, então divide ali, pega 25% por semana. Então, se eu vou fazer um aporte de 2.000, vamos pegar aqui, vamos investir 500. 500 semana 1, 500 semana 2, 500 semana 3, 500 semana 4. É apenas um exemplo, tá? Você pode fazer isso com R$1.000, com 500, você vai fazendo aportes fracionados, porque você vai pegando preços diferentes, momentos de mercado diferentes e quedas, né, diferentes ali, como um todo, porque a volatilidade estava muito relevante. Óbvio, a gente não tem bola de cristal para saber o dia seguinte, mas a ideia de fato é essa. E não só isso, mas sempre mantenha uma reserva de oportunidade. Então, se você tem uma reserva de oportunidade de X mil reais, cara, não use toda ela de uma só vez. Esse que foi o meu erro ali em 2020. Então, eu queimei a largada, utilizei tudo. Aí, naturalmente, eu fiquei sem dinheiro para aproveitar as outras oportunidades, né? Mas esse é o meu conselho que eu peço para vocês. No momento de volatilidade, o investidor deve ter calma, deve ter paciência, deve agir com a razão e não com a emoção. Então, é muito importante que o investidor tome decisões ali com muita clareza, com muita tranquilidade e também não faça movimentos bruscos no mercado, né? Porque você fazer movimentos bruscos no mercado com volatilidade, você pode estar errando. Então, enfim, meu conselho aqui, o terceiro conselho é não queime a largada em momentos de volatilidade. Tenha calma, tenha paciência e tome uma decisão ali, ó, sem estar no calor do momento, né? Tome uma decisão com racionalidade. Quarta lição. Por mais que seja difícil, você precisa passar da zona de arrebentação. Como assim, Matheus? Ó, presta atenção. Quando a pessoa ela vai surfar e ela vai pegar uma onda, ela tem que passar por uma zona de arrebentação. E, cara, às vezes é duro, às vezes é difícil, você tem que nadar. Às vezes pode demorar, principalmente para quem tá iniciando, pode demorar ali de passar naquela zona de arrebentação, depois você passa, ó, tá tranquilo. Aí você fica esperando uma onda passar, né? Uma onda que faça sentido, uma onda que seja bacana. Mas depois você volta para a zona de arrebentação. Mas o fato é, aqui no mercado de investimentos, existe uma zona de arrebentação. E no mercado de fundos imobiliários como um todo, que é o quê? No início, você não vai ver resultado. No início, vai ser duro, vai ser difícil. No início, você vai receber R$1, 2, 3, 4, 5, 10. Aí você fala, pô, Matheus, eu estou investindo e é tão pouco, cara. Tão pouco resultado, tão pouco dinheiro, tão pouca rentabilidade. Para que eu vou continuar investindo? E assim, eu já deixo bem claro para vocês, né? Investir não é aquela montanha-russa que vem por aí. Investir não é um cassino, investir não é aposta. Investir, na verdade, é um processo que é lento, que requer paciência, que requer calma. E lá na frente que você vai começar, de fato, a colher os resultados. Então, no início, você vai estar recebendo R$5 de renda, R$10 de renda, 15. E aí você vai falar, pô, Matheus, é muito pouco. Para que eu vou investir? Não faz sentido. Só que se você continuar, você vai estar ali, em vez de recebendo 5, 10, 15, você vai estar recebendo 30, depois 50, depois 100, depois 150, depois 200, 400, 500, R$1.000, um salário mínimo e o seu limite. Só que no início vai ter aquela zona de arrebentação. Para alguns pode ser mais rápido, para outros pode demorar um pouco mais. Isso naturalmente vai depender ali de contexto, de cenário, de aporte, de investimento inicial, mas vai ter essa zona de arrebentação. E é muito importante que você passe dela. O início é o mais difícil.
É o mais chato, é o mais complicado para você ver resultado. Mas depois você começa a ver, ó, pô, tô recebendo aqui R$100, 150, 200, que eu já consigo comprar mais cotas. E aí você faz o efeito bola de neve, você faz os juros compostos. Então, passe pela zona de arrebentação. Os primeiros anos, os primeiros meses vão ser difíceis, vão ser complicados, porque você vai receber pouco de rentabilidade, de retorno, mas depois o negócio vai. E você vai ver a magia acontecendo. Então pode demorar 2 anos, 3 anos, pode ser mais rápido, vai de caso a caso. Mas se mantenha, né, no jogo dos investimentos. Né? Eu digo, se mantenha aqui no mercado de investimentos, mantenha firme e forte, entenda que investir não é um luxo, não é só para quem tem dinheiro. Investir é uma necessidade básica para você manter o seu poder de compra, para você de fato conseguir proteger contra a inflação, porque os preços estão subindo e se você não investir e ficar dependendo do INSS, ficar dependendo da Previdência Social, você vai se lascar. Então invista, passe da zona de arrebentação e depois que passar você vai ver o quão fantástico é, né? Tem uma carteira que rende ali, pô, R$1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, cara. É uma segunda aposentadoria. É um auxílio lá no momento da sua aposentadoria. Quinta lição, reinvista os seus rendimentos. É importante o investidor entender que você tem a fase da construção do patrimônio, construção da renda e usufruto. Tá? Uma hora você vai usufruir de fato dessa renda, uma hora você vai usufruir daquilo que você está construindo. Só que no início, é muito importante que você reinvista o máximo possível. Você tem que passar pela zona de arrebentação. Passou por ela? Beleza, combinado. Só que depois disso, quanto mais você reinvestir, mais você acelera os seus rendimentos. Imagina um investidor que está recebendo ali 300 de renda, 400 de renda, 500, 1.000, e você pega todo aquele dinheiro, todo aquele recurso e reinveste. Cara, você vai comprar mais cotas de fundos imobiliários e vai receber mais ainda no mês que vem. Esse é o efeito bola de neve, esse é o efeito dos juros compostos. Então, quanto mais você reinveste nesse processo depois que você passou pela zona de arrebentação, também aqui na zona de arrebentação, cara, isso vai acelerar muito, né? Você multiplicar o capital e não só isso, mas aumentar a renda passiva de maneira mais rápida, de maneira mais veloz e de maneira bem relevante ao longo do tempo. Então, meu conselho, reinvista, porque vai acelerar muito o seu processo, assim como eu tenho uns alunos que conseguiram reinvestir no processo de construção de patrimônio e, cara, hoje estão sorrindo de orelha a orelha, recebendo mais de R$5.000 de renda passiva. Tem todos os casos, todos os contextos, mas quanto mais você reinveste, mais você acelera, mais você cresce o rendimento, a renda passiva e, obviamente, no momento do seu usufruto. Sexto conselho, e aqui vai de fato para a estratégia na sua carteira de investimento, sua carteira de fundos imobiliários. Monte uma espinha dorsal. A espinha dorsal é uma metodologia que eu criei, e eu passo isso para os investidores de alta renda e passo isso aqui para vocês, que é a metodologia de você ter os principais segmentos que trazem mais perenidade, que trazem mais resiliência e que você não tem dúvidas que vão ser segmentos presentes no mercado de fundos imobiliários. A espinha dorsal é assim, a estrutura básica, né, de um corpo humano. Então você tem que ter o quê? A estrutura básica de uma carteira de fundos imobiliários antes de você começar a inventar. Tem investidor de fundos imobiliários que quer começar ali em FIAGRO, em fundo de investimento em agronegócio. Tem investidor que ele quer começar ali por FII Infra. Cara, você tem um básico. A gente não tem dúvida que eles vão estar presentes no mercado, mas você tem o básico. O que é o básico? É você ter tijolo, você tem imóveis ali de renda urbana, você tem imóveis ali de prédios comerciais, você tem imóveis de shopping, você tem imóveis de logística, também ter dívidas. Mas para de inventar, né? Ah, vamos buscar logo um desenvolvimento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Monte o básico primeiro, monte a espinha dorsal, uma carteira que ela seja resiliente, que tenha ativos perenes no médio e longo prazo e que ela seja ali protegida, né? Ela seja prova de bala, ela seja blindada contra contexto, contra o cenário. Então, você tem um momento que para o tijolo ali não tá bacana, não tá legal, porque o Selic tá subindo. Pô, os papéis eles vão ser ativos defensivos naquele momento. Pô, naquele momento ali da pandemia, a gente teve o segmento de shopping que sofreu e o segmento de prédios comerciais. Só que na espinha dorsal você tinha o quê? Papel, que tava ali tranquilinho, tava redondinho, mas você tinha ali o segmento logístico que andou, performou, entregou muito resultado e cresceu demais. Além disso, você tinha outro segmento ali que era o segmento de varejo de renda urbana, os mercados, lojas de material de construção, que não fecharam. Então, o mais importante é você ter uma carteira que ela tenha o quê? Movimentos diferentes ao qual segmentos podem sofrer, mas você vai ter segmentos que vão se fortalecer nesse contexto, nesse cenário. Então, tenha uma espinha dorsal, tenha de fato essa estrutura básica, porque você vai ser vencedor no médio e longo prazo. Sétima lição, sétimo aprendizado aqui para passar para vocês. Cara, analisa a gestão. Eu sei que tem muito investidor hoje que acaba não dando certo valor para a gestão, mas isso é um erro, tá? Um erro crasso. Quando você vai olhar para um fundo imobiliário, você vai olhar a qualidade dos ativos, você vai olhar a qualidade da gestão, você vai olhar a qualidade de diversificação dos inquilinos ou devedores, né? Vai depender se é tijolo ou papel, você vai olhar a capacidade de gerar renda e preço. Só que tem muita gente que olha a capacidade de gerar renda, preço e nome do fundo, qualidade do fundo e é isso aí, acabou. Só que entenda que daqui a algum tempo, na verdade hoje, né, a gente já tem fundos imobiliários aí com 50 imóveis, 60 imóveis, 70 imóveis, 80 imóveis, 100 imóveis, cara. Como é que você vai conseguir analisar a qualidade do ativo, qualidade do portfólio?
Como é que você vai analisar ativo por ativo? Não tem como, não tem cabimento. Então, o que fica ali bem claro e o protagonismo realmente de análise é a qualidade da gestão. O histórico daquela gestora no mercado de fundos imobiliários, o histórico da gestora naquele fundo. Além disso, como é que foram as alocações ao longo do tempo? Foram eficientes? Ou ficou deixando dinheiro em caixa? Como é que performou em momentos ruins de mercado? Então, assim, a gestora, ela é o estratégico, ela é, de fato, a cabeça, né? O cérebro, na verdade, dos próximos meses, dos próximos anos. É ela que vai tomar as decisões estratégicas do fundo. De qual imóvel comprar, de qual imóvel vender, de uma nova alocação que vai ser feita para o inquilino, de uma rescisão contratual, como é que vai resolver esse imóvel que está vago. Então, a gestora, ela é, de fato, o coração de um fundo imobiliário. A gestora, ela é o cérebro, ela é, de fato, a cabeça, né? De quais serão os próximos direcionamentos, qual será a estratégia para daqui a 3, 4, 5 anos. Então, pega um exemplo, turma, o RBVA11. O RBVA era um fundo de 100% agências bancárias há 4 anos atrás. Eles entenderam que aquilo não era estratégico, não era interessante, não era uma boa movimentação. Hoje é um fundo que tem menos de 30% ali de agências bancárias, talvez 25%, 20%. Ou seja, foi interessante, porque era um segmento que você olha, você não vê tanta visão de longo prazo. Ou pelo menos menor, porque é um segmento que não está crescendo. Você tem bancos digitais aí, né, que não precisam de agência bancária, e os bancos principais tradicionais não estão precisando disso. Então, quem fez um bom trabalho? A gestora. Reorganizou o fundo. Então, no final das contas, olhem com muito carinho para a gestora, analisem muito bem e também façam análises separadas, né? Então, você pega ali um exemplo, o XPML11. Por mais que tenha suas críticas, a gestão vem fazendo um bom trabalho da XP no XPML11. Só que a XP faz uns trabalhos, fez um trabalho péssimo, terrível, né? No XPPR11, que é o atual VPPR11. O próprio BTG, você vê o BTG lá, o BTLG, relatório redondo, bacana, vem focando, vem crescendo, mas você vê outros fundos do BTG, o relatório do BTCI11. Cara, não é legal, não é bacana, não é interessante. Assim, até o próprio BRCR11 lá do BTG, que não faz nada, não movimenta, vendeu os imóveis lá que estavam com a faca no pescoço. Então, assim, dentro de uma própria gestora, você tem equipes diferentes, você tem ilhas diferentes, né? E, direcionamentos, focos diferentes. Então, isso é importante você pautar sempre. E o 8º conselho aqui para passar para vocês é, cara, o que vai te enriquecer de fato é o seu trabalho. Tá? O que vai te enriquecer de fato é o seu trabalho e sua capacidade de poupar. Investimento está aqui para te ajudar. Investimento está aqui para potencializar, acelerar tudo isso. Mas o que vai fazer você realmente enriquecer é seu trabalho e sua capacidade de poupar. Então, quanto mais você ganha, significa que você tem maior potencial de aportar, mais potencial de investir. Então, seu segredo sempre está em ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais e ganhar mais. E você também tem que ter uma equação bacana, uma equação legal entre o quanto você ganha e o quanto você gasta. Então, a sua capacidade de poupar é extremamente importante. Se você ganha X e gasta X, você não tem dinheiro ali para estar investindo, aportando. Agora, se você ganha 3X e vive com X, aí aqui você já tem uma possibilidade de estar investindo, aportando 2X. Agora, o negócio é o quê? Muita gente começa a ganhar mais e quer aumentar o padrão de vida. Tá tudo bem. E esse é um erro entre os investidores. Claro, você tem que aumentar o padrão de vida, você tem que ter uma vida melhor, não tenha dúvida sobre isso. Só que você tem que ir aumentando aos poucos, né? E fazendo o seu próprio pé de meia, investindo aos pouquinhos, para você conseguir aos poucos, né? De às vezes viver um sacrifício no início e lá na frente estar colhendo os frutos. Então, é isso que eu quero passar de conselho para vocês, né? Sem sombra de dúvidas. O que vai te enriquecer é o seu trabalho, a sua capacidade de poupar. Não tenha dúvida sobre isso. Não é um investimento. O investimento ele vai acelerar o processo. Depois que você tem uma grana boa, uma grana legal, aí de fato o efeito dos juros compostos começa a trabalhar de maneira fenomenal. E até para passar algumas lições extras aqui para vocês. Tenham foco no longo prazo, né? No início vai ter volatilidade, no início vai ter variação, no início vai ter movimento, vai ter isso, vai ter aquilo. A cota vai subir, mas também vai cair. Então, tenha como foco o longo prazo. Não fique aí nervoso, ansioso com esses movimentos de curto prazo. Foco no longo prazo, foco no longo prazo, foco no longo prazo. Esse é o investimento que você faz pensando lá na frente para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E um outro conselho que eu queria passar aqui para a rapaziada que está começando no mercado é... Cara, toma cuidado, tá? De você, às vezes, não trocar um pouco as coisas. Eu percebo que muita gente acha que fundo negociado a R$10 é mais barato do que fundo negociado a 100, 150. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É só questão de proporcionalidade de cotas. Então, saiba analisar de maneira certa e correta um fundo imobiliário e veja se ele está barato ou não. E muitas vezes não é ficar olhando o preço VP ou o preço-valor patrimonial. A gente sabe analisar de fato a capacidade de gerar renda, principalmente para os fundos imobiliários de tijolo. Então, turma, passei aqui 8 lições, 8 aprendizados que eu tive ao longo desse ano. E meu intuito aqui foi ajudar vocês a se tornarem investidores melhores, investidores ali mais calejados, investidores ali com mais conhecimento, para que vocês consigam de fato aumentar a renda passiva no mercado de fundos imobiliários. Não é complexo, você precisa de uma metodologia para isso, né? E com método, cara, você consegue ir longe, consegue realmente crescer ao longo do tempo. Não vai ser fácil.
Mas vai ser uma jornada que ela vai ser enriquecedora, né? E vai te trazer bons frutos ao longo do tempo. Espero que vocês tenham curtido e gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, por favor, para que esse conteúdo ele chegue para mais pessoas. É bom que o YouTube ele entende que você gostou desse vídeo e acaba trazendo para mais pessoas, para eles ouvirem também esse vídeo aqui que eu fiz com muito carinho para todos vocês. E qual foi a lição que você mais curtiu? Qual foi a lição que você mais gostou? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar ideia. Se ficou faltando alguma coisa, deixa aqui também pra gente discutir, pra gente falar. A ideia é essa, deixar aqui como um canal aqui pra gente estar discutindo e falando e conversando, tá bom? E mais uma vez eu reforço, se você gosta de fundos imobiliários, gosta de ir na passiva mensal, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ajudando a investir melhor. Espero que você tenha curtido, um forte abraço e até a próxima.